Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar definitivamente a respeito do grau de aprendiz, né? Da onde que veio, onde foi a inspiração, como funciona, o que lida, essas coisas aí todas. Se você quer aprender e compreender aqui como funciona, o que é esse grau de aprendiz, né? Tão falado aí na internet também, né? Me acompanhe até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, obviamente, caso não seja um inscrito, faça a sua inscrição aqui, dê o seu like, ative as notificações e fique por dentro desses assuntos relacionados à Ordem Maçônica. Você que quer um aprofundamento também no que tange isso daí, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo do curso Entenda a Maçonaria. Certo? Então vamos fazer um apanhado rápido aí, né? Você vai... Hoje em dia, sei lá, né, cara, tá meio esquisito as coisas, mas enfim, você quer saber um pouquinho mais, antigamente, né, você ia na biblioteca, então, e tinha lá uma prateleira, uma estante e tal, que tinha uma pancada de livros esotéricos. Lá no cantinho tinha uma prateleira de maçonaria. Então você vai pegar os livros, um fala de aprendiz maçom, outro de companheiro, outro dos graus Kadosh, graus inefáveis, loja de perfeição, enfim, rito escocês retificado, ordens inglesas, assim ó, existem as mais variadas, os mais variados livros, né, na verdade, e para você entender de fato, né, você teria que aglutinar todos, tá? Pegar, ler, entender, compreender, né? Fazer com que aquela informação faça parte da sua natureza, como eu sempre falo aqui, né? E você vê que são pequenos espectros, assim, né? Pequenos pedaços de um mosaico, né? Que tem que ser montado. Então, a mesma coisa na livraria, né? Na livraria, eu falei da biblioteca, mas a mesma coisa ocorre na livraria. Se ia na livraria, hoje está mais fácil, porque tem o pessoal fica passando aí PDF para todo mundo aí. Tem grupos aí, não é difícil de a gente ver hoje, né, que é um troço meio esquisito isso daí, afinal de contas, né? Se você for um autor de livros, né, não é muito agradável esse tipo de coisa, mas enfim, né? São coisas que hoje acontecem. Tá, beleza, então você tem tudo isso de uma forma muito mais dinâmica, na verdade, né, com o curso Entenda a Maçonaria, né, porque na verdade é uma condensação de uma série de coisas, informações, na verdade, que você não encontra em outros livros aqui da língua portuguesa, de uma forma condensada em vídeo, muito bacana, e eu recomendo que você adquira, caso queira entender de fato com mais profundidade. Você que é de fora da ordem, você que é de dentro da ordem, quer entender detalhes pertinentes, importantes com relação a essa corrente maçônica, a ordem maçônica, como que ela se desenvolveu aqui no país, na França, quais são os ritos, quem são as pessoas que influenciaram a ordem, como se desenvolveram esses ritos, o que são esses ritos. Então tá tudo lá no Entenda a Maçonaria, beleza? E você que gosta desses assuntos também, né, que é um assunto interessante, hoje tem muito na internet essa questão do esoterismo, da metafísica, das ordens iniciáticas, das correntes religiosas, como é que funciona uma religião, como eram as religiões antigas, dos domínios dos mistérios maiores, o que são, afinal de contas, esses mistérios maiores, mistérios menores, como eles funcionam, quais são as ciências tradicionais, né? O que é fato e o que é fake em tudo isso aí. Eu recomendo que você aproveite que está aberto agora a Escola da Tradição, que é uma iniciativa minha e do amado irmão André Muniz, lá do canal Transcendência, né? Onde nós há anos já estudamos essa raiz da essência da verdade absoluta. Então convido para você entrar na Escola da Tradição Primordial, para você entender de fato do que se trata a chave de todas as religiões, a chave de todas as correntes metafísicas e a chave de todas as correntes religiosas. Então tá aqui, ó, Escola da Tradição. Nunca mais será enganado e lhe trará uma paz e uma harmonia. Você vai entender muita coisa, né? O que é pseudo-esoterismo, neo-espiritualismo, esse tipo de coisa. Você vai ver se algum tipo de ideia tem essas influências assim que são totalmente erradas e por que são erradas. Então conheça a Escola da Tradição. Tá aqui embaixo o link. Então o que acontece, né? Nós temos uma maçonaria que foi fundada aqui na Inglaterra, aqui eu estou em Curitiba, né, mas foi fundada na Inglaterra lá no século XVIII, né, em 1717, oficialmente falando aí nessas questões documentais. E essa ordem,
ela tomou a inspiração, ou um desenho, ou tema também, né? O tema dos construtores, né? Eu vivo falando a respeito aqui das origens da maçonaria. Então existem vertentes e vertentes e vertentes. Umas eu tiro sarro, né? Cavaleiros Templários, Rosa Cruzes, operativos mesmo, né? Mas ela acabou pegando esse desenho dos operativos, né? E a primeira coisa, como é que funcionava primeiro, né? Os operativos é muito fácil da gente fazer um desenho, né? Pra gente entender como é que funcionava. Então você pegava e ia fazer um prédio, por exemplo, uma construção muito grande. Então o pessoal vinha trabalhar ao lado ali, né? Construir aquelas casinhas, tal, os alojamentos, certo? Construir aqueles alojamentos ao lado da sua construção. E lá você tinha um mestre de obra, que era o cara que era responsável. Todos eram companheiros, né? E imagine naquela época, né? O pessoal acabava se deslocando de cidade para cidade para concluir esses trabalhos. Às vezes levavam seus filhos, né? Enfim, e esses filhos iam crescendo, assim, de uma forma bem epitelial, mas iam crescendo, acabavam entrando e aprendendo a profissão, aprendendo aquele ofício, né? E acabavam vivendo disso. Era um orgulho ser um pedreiro, né? Porque eles detinham determinados segredos da construção, como que se faz as coisas, afinal de contas, né? Para obras gigantescas, obviamente, né? Estou falando. Então, para ser aceito nessa sociedade operativa, a pessoa passava lá, fazia um juramento, obviamente, que não ia revelar, certo? E eles faziam uma espécie de uma consagração, né? Então, em nome de Deus, você está, que basicamente assim, né? Em nome de Deus, você está aceito aqui na nossa sociedade, e o cidadão começava a estudar, né? Com seu pai, com os amigos, com os companheiros, né? Porque nós tínhamos o grau não, mas era o mestre, né? Mestre da obra. Daí todos eram companheiros, e os que entravam eram aprendizes até determinado tempo, né? Tinha um interstício lá que eles tinham que cumprir, depois tornar-se-iam companheiros. Então, até esse interstício ocorrer nesse período, né, de aprendizado, e eles tornar-se uns profissionais, né? Na verdade, eles ficavam sob a tutela. Então tá, daí a maçonaria foi criada lá em 1717, em Londres, lá por 4 lojas, acabaram 4 tavernas se juntando, que eram lojas também, né? O Ganso e a Grelha, a Copa, a Uva, a Maçã, enfim, montaram lá a grande loja de Londres, aquela história que todo mundo conhece, né? E também acabaram adotando essa temática maçônica, assim, com mais ênfase, né? Essa temática maçônica, eu digo, de construtor, né? Então, essa temática de construtor é muito presente na ordem maçônica, certo? Então, de operativos viraram de operativos e construtores de catedrais, né? Esse tema foi transportado numa ordem, obviamente, e os homens começaram a tornar-se construtores deles mesmos. Então é muito interessante essa temática, né? E ela traz, né? Então a pessoa entrava, já não eram crianças, na verdade, nessa ocasião, nessa maçonaria contemporânea que está sendo tratada aqui, já eram pessoas mais velhas, né? Com um pouco mais de idade, que entravam e buscavam essa questão do aperfeiçoamento, essa questão até de um convívio, que naquela época lá na Inglaterra existiam muitos clubes sociais, né? Então aquilo começou a chamar muita atenção, então o interesse também das pessoas acabavam entrando na ordem maçônica por conta disso, e começavam ao trabalho, né? Ao trabalho filosófico, ao entendimento, à busca, ao aperfeiçoamento, à expansão, afinal de contas, e assim nós temos uma construção de uma ordem muito interessante. E o primeiro grau também, né? Como nos operativos, era o grau de aprendiz maçom. Então a pessoa ali, igual, basicamente, podemos constatar, com algumas pequenas diferenças, né? Imagine uma ordem já montada. A pessoa era recepcionada, então recebia uma iniciação que é uma influência espiritual, certo? E a partir daquilo ela estaria, como nos operativos, estaria sob a tutela de alguém, né? Que daí seria, depois foram surgindo os vigilantes aí da loja, que são mestres, né? Que cuidam lá de determinados espaços dentro da loja, certo? E essa pessoa estaria sob a tutela, então receberia, como os operativos ensinavam seus filhos, que eram aprendizes e já estavam dentro da organização, dentro da maçonaria contemporânea, a mesma coisa. Então, pô, isso aqui é um martelo, meu amigo, isso aqui é um martelo, isso aqui é um cinzel, certo? Isso aqui é uma trolha, então vamos trabalhar.
Então se trabalha desse jeito, a função dessa ferramenta funciona desse jeito, né? Então nós vemos que nessa maçonaria contemporânea, né, os graus, que são os graus, os primeiros ali, aprendiz e companheiro, né, é lidado muito com essa temática do simbolismo, com relação a ferramentas, né? Então você tem o maço, tem o cinzel, por exemplo, tem a régua. Então são instrumentos, vamos por assim, básicos e necessários, né, que tem um aprofundamento muito grande a respeito deles, do significado. Isso falando dessa maçonaria contemporânea. Então, a função principal do aprendiz é justamente essa, né? Entrar, receber a questão iniciática, incorporar-se ali a loja, né, o alojamento contemporâneo que está sendo construído, né, a todo momento, né, porque estamos em construção contínua aí. Buscar esse aperfeiçoamento sob a tutela de um vigilante ou dos mestres maçons ali presentes, que tenha a sua disposição, né, obviamente, de ensinar as pessoas a essa questão do aperfeiçoamento. Então, basicamente, a gente tem isso daí. Daí, obviamente, as coisas foram evoluindo. Lá na França, a imensidão de ritos foram se desenvolvendo, surgiram as instruções, né, os ditos catecismos, né, catecismos antigos, né, de perguntas e respostas, uma espécie de um jogral, para que as pessoas tivessem facilidade de compreender a que se destinava determinado grau. Então é muito, muito interessante. Então recebiam as ferramentas, recebiam as instruções, recebiam esses catecismos, depois foram surgindo, né, as formas de reconhecimento, enfim, né, as diretrizes de comportamento, né, porque a maçonaria tem essa questão até de moralidade, mas até de decoro dentro, como se deve se comportar, né, dentro da loja, dentro da reunião em si. Então, muitas e muitas coisas dessa natureza o aprendiz acaba aprendendo ali, né? Então ele está nesse momento de aprendizado contínuo, né, das coisas básicas, das ferramentas, como eu falei, né? E essas ferramentas, elas vão sendo ampliadas no grau 2 e depois elas vão sendo ampliadas muitos e muito mais, né, no grau 3, que depois a gente começa a trabalhar com outras temáticas muito mais profundas, né, mas é interessante ter uma base, como uma pirâmide que é construída, né? Você não consegue fazer uma pirâmide se não tiver uma base muito consolidada. Então é importante se conhecer, né, conhecer a história. O aprendiz hoje em dia entra entra numa loja, a loja tem um determinado rito lá que acaba trabalhando, né, o procedimento ritualístico. É interessante buscar entender a história, quem são as figuras, né, que fizeram esse determinado rito, né, porque os ritos são procedimentos ritualísticos, meus ritos são procedimentos ritualísticos, é bom, mas procedimentos litúrgicos, né, e enfim, né, foram sendo influenciados, foram sendo criados em países e influenciados por uma série de detalhes aí que trazem a sua peculiaridade, né. Então nós temos aí vários ritos, rito adoniramita, rito brasileiro, rito escocês antigo e aceito, rito escocês retificado, rito Schroeder, um rito de raiz alemã, fantástico, rito de York. Daí temos a vertente americana e temos a vertente inglesa, rito moderno, eu já falei rito brasileiro, enfim, tem uma série de ritos aí tidos como os oficiais. Também tem outros aí que não são ocupados ou trabalhados por potências tradicionais, né? Existe uma série de ritos, aí, uma série de procedimentos, que seria a melhor definição a respeito dessa questão toda. Então, todas essas são funções do aprendiz. Então, se você almeja tornar-se um aprendiz, é interessante, né? E veja o seguinte, tem que estar aberto sempre às questões da influência e do entendimento. Porém, todavia, contudo, pontuo aqui com bastante ênfase que você entrou para uma sociedade, ou você está, né, se você é um aprendiz, você está em uma sociedade de liberdade de pensamento, certo? Então, procure subterfúgios para criar a sua base de entendimento. Ou seja, estude, é necessário estudar. A maçonaria é uma ordem, é uma escola e, dito isso, a busca é contínua, o estudo é contínuo. Bom, nesse vídeo de hoje eu passei a essência verdadeira, da onde que veio, quais são os objetivos, como que é o procedimento do grau de aprendiz maçom dentro da maçonaria. Eu espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço.